Décio Pinhatari é poeta, ensaísta, tradutor, contista, romancista, dramaturgo e professor. Comecei a tomar um pouco o gosto de escrever e de compor já no 4º ano primário do Mackenzie. A professora incentivava e eu comecei a escrever as primeiras composições e comecei a escrever os primeiros poemas. Junto com os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos, formou o grupo Noi Grandes em 1956, que lançou oficialmente o movimento de poesia concreta, em sintonia com correntes artísticas de todo o mundo. Tinha uma revistinha que teve só 2 números, Revista dos Novíssimos, e lá eu comecei também a publicar, e aí me enturmei com os Campos. O grupo publicou o manifesto Plano Piloto para Poesia Concreta, traduzido em diversas línguas, e tempos depois, o livro Teoria da Poesia Concreta. Além da produção crítica e literária, o poeta e professor fez pesquisas importantes na área de literatura e teve grande relevância na arte brasileira. Eu nunca me liguei no setor de letras, não quis saber nada disso. Eu me interessei por design. Eu era ligado aos artistas, aos designers. Defendeu os tropicalistas Caetano e Gil quando muitos atacavam a nova forma de fazer música e levantou polêmicas acirradas que envolviam embates com grandes cânones literários, como Carlos Drummond de Andrade. O Drummond tinha lá umas tantas coisas que a gente admirava e tudo, mas ele depois escrevia. Depois fez um ataque, fez uma crítica gratuita ao Oswald de Andrade, que eu achei muito besta. Mais cedo ou mais tarde eu iria cobrar dele, e cobrei mesmo. Para Pinhatari, arte é sinônimo de crítica e de evolução. Décio Pinhatari, queria te apresentar aqui para o pessoal da Escola Técnica Estadual, professor Basílides de Godoy. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado. Décio, a primeira coisa, o que você lia e o que você ouvia quando era jovem e tinha idade dessa galera aqui? Bom, um tempo quase pré-histórico. Não havia televisão, só havia rádio, mas havia muito cinema, que é o que eu mais frequentava. Quando me liguei à literatura, comecei a ler literatura seguindo a história da literatura, não é? Mas isso depois que eu saí do grupo escolar, não é? Em Osasco eu fiz até o 4º ano, não tinha mais que isso. E por sorte eu pude estudar depois, no 5º ano, e depois todo o ginásio no Mackenzie, que tinha realmente uma bela biblioteca, além de um belo campus de futebol. Era o único instituto de ensino que tinha campus em São Paulo. O resto não tinha nada. A escola pública era sinistra, tudo escuro. Então era, né, o ensino brasileiro realmente não era saudável. As escolas não eram saudáveis. Além do mais, havia um mundo mesmo suburbano em Osasco que para mim era muito rico, desde eu viver. Eu voltava do Mackenzie e jogava fora meu calçado e saía descalço para o campo brincar com a minha gente. E ali tinha o cinema, então frequentava o cinema, né, assistindo tudo que passava por lá, desde a infância até os filmes proibidos. E aqueles que causavam terror, esses foram piores, né? Frankenstein, com Boris Karloff, me perseguiu durante uns 30 anos. Eu morria de medo. Eu via o Boris Karloff no meu quarto, antes de dormir, sentado na cama ao lado, tá louco? Então, as primeiras coisas que eu escrevi, assim, válidas, elas têm influência do cinema, né? Não só pela literatura normal, quer dizer, começando a ler os românticos, Alencar, Castro Alves. Depois a gente vai crescendo, conforme vai chegando aos 18 anos, que é o da maturidade, você vai lendo os livros mais proibidos. Então você pode ler o Eça de Queiroz, você pode ler o Luiz Azevedo. Pouco a pouco você vai lendo, depois passa para outras coisas, depois passa para a poesia moderna, descobre. Mas a gente então vai fazendo a leitura daqueles que entendem e sabem. Então vai fazendo os românticos e tal, aí chega nos parnasianos, e o Bilac no começo, com a poesia concreta, a gente desprezava Bilac. Depois eu fui rever o Bilac, nossa, ele sabia das coisas, né? Tem um poema lindo, ele termina: sobre a velha ouro preto, o ouro dos astros chove. Esse verso é fabuloso porque você tem 7 letras Os fechadas e a última abre, chove.
Sobre a velha Ouro Preto, o ouro dos astros chove. Isso é que é poesia, isso é que é entender do assunto, né? Ou seja, é um pensamento em cápsula. A poesia é um pensamento artístico, mas ele é encapsulado, é sintético. Ele só se dissolve na boca e na cabeça se você entender minimamente o que é poesia. Assim, o senhor certamente tem uma paixão pela versificação. Por que o senhor procurou desconstruir nos seus poemas? Foi, na verdade, um trabalho coletivo, coisa rara no Brasil. Mas, enfim, nós fizemos isso, os Campos, os irmãos Campos, Haroldo Augusto e eu. Nós nos propusemos um programa. Afinal, em primeiro lugar, o que é um grande poeta? Quem é grande poeta no Brasil? Por que é grande poeta? E se comparado com o resto do mundo, o que ele é? Então nós começamos a ler e comparar, desde os antigos, né, que a gente também traduziu, até passando especialmente pelos contemporâneos, né? Fosse Mallarmé, que foi o grande precursor da revolução do verso, né? Porque surgiram outras coisas, outras artes, outra música, outro som. E aí surgem os poetas que também começam a dilacerar o verso. Mallarmé foi o primeiro. Não é que ele continua fazendo verso, mas ele distribui o poema nas páginas, ele usa o espaço e também até cores ele pensou em usar e usou. São 11 páginas, mas não tem mais do que 10 palavras em cada página. Ele distribui a música numa partitura verbal. O verso se mantém até certo ponto, mas a partir dali você sabe que outra coisa é possível. O concretismo surgiu na Europa como um movimento de vanguarda nas artes plásticas durante a década de 1930. O termo concreto servia de oposição ao conceito de abstrato. No Manifesto da Arte Concreta de 1931, Theo van Doesburg introduz o termo arte concreta. É uma arte que precisa se desvincular totalmente de uma imitação da natureza. O concretismo mais tarde iria se desenvolver também na música, através de compositores como o francês Pierre Schaeffer. O termo poesia concreta surge no Brasil em 1956, através da Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Estavam presentes o grupo Noigrandes, composto pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pinhatari e Ronald Azeredo. Além desses, Ferreira Goulart e Vladimir Dias Pino também participaram da exposição. Em 1958, o Noigrandes assina o primeiro manifesto, chamado Plano Piloto para a Poesia Concreta. A poesia concreta é bastante visual. O espaço em branco da página passa a ser valorizado como um agente estrutural. Ela também é caracterizada pela abolição do verso tradicional e pelo predomínio de substantivos e verbos. Eu lembrei de uma coisa que é uma capa polêmica de um disco do Tom Zé. Todo mundo aqui conhece Tom Zé? Sim, né? E em 74, se não me 70... Sim, foi muito engraçado mesmo, né? Nós vivíamos no tempo da ditadura militar e censura e essas coisas, né? Aí o Tom Zé fez um disco chamado Todos os Olhos. Aí ele pediu para ver se eu lançava, fazer um projeto de capa para o disco dele. Eu falei, bom, aí eu não vou perguntar, falei, será que se inclui o olho do cu? Então, foi aí que eu resolvi usar esse olho. E eu queria fotografar, entende? Um olho... Entendo. O olho... E houve a moça que se propôs a ser o modelo. O problema, justamente, todos os olhos, é que tinha uma bola de gude que tinha que colocar no buraquinho. E, de qualquer maneira, eles fotografaram o tal Todos os Olhos, enfim. É isso. E a capa foi feita e todo mundo estranhava. Aquele era o tempo da ditadura e falava, nós vamos tirar um sarro e vamos realmente fazer uma coisa pornográfica, onde as pessoas, e engraçada, onde as pessoas que descobrirem, tudo bem, o que não descobrirem, fica por isso mesmo, fica registrado o nosso protesto aqui contra a ditadura. Foi isso. E foi feito e está lá todos os olhos do Tom Zé. É que você tem essa característica de vanguarda, né? Você acha que os artistas ainda arriscam assim, fazer um negócio desse, Evelyn?
Olha, eu acho que hoje em dia, tirando o funk, né, que coloca o forró, mas eu acho que os artistas mesmo de hoje não se arriscam. Você acha que a arte hoje em dia ainda critica, ousa? A gente tem um exemplo do Zé Celso. Ele usa o nu, às vezes, como uma crítica. Aí eu penso que seja um ponto de vanguarda, assim, a maioria das peças dele, ele usa o nu como um protesto, assim. Existe arte de vanguarda ainda hoje? Não, é difícil. Hoje não há. É difícil você ver que haja novos movimentos. Houve um momento de... né? E as coisas estão mais ou menos estagnadas ou estacionárias. Mas sempre haverá. Sempre haverá, porque no mundo da arte essa não é apenas uma vanguarda. Nem vanguarda é necessariamente escandalosa. Mas hoje é a média de um público possível que estabelece o padrão de julgamento moral. Agora, teve a Tropicália. Eu queria que você falasse um pouco por que você defendeu tanto o Caetano Gil e a forma deles fazerem arte. Sim, né? Porque não se admite, né, que baianos, negros, morenos ou não, fiquem, na verdade, criando uma música que rompe com a tradição do samba e da música brasileira e fiquem imitando coisas que eles aprenderam com os Beatles, que eles aprenderam com o rock, que eles aprenderam com Bob Dylan, que eles aprenderam com aqueles que eram os grandes da sua época, que fizeram furor nos Estados Unidos e no mundo. Sempre houve um certo nacionalismo no Brasil, retrógrado. Então, tudo que vinha do exterior era pichado pela pseudo-elite nacionalista. Você citou vários poetas que você lê ou gosta. Dentre os poetas recentes, assim, existe algum que te chama bem a atenção? Mas eu digo recente mesmo, de 90 para cá. Bom, a essas alturas já nem estou autorizado a falar qualquer nada. Estamos numa fase de tal redundância, então eu sou muito radical nesse sentido. Toda poesia que aparece em versos, eu leio em diagonal. É um modo de você fazer uma taquigrafia especial, uma leitura rápida e dinâmica, porque o nível de redundância é tal que eu leio em diagonal. Não preciso ler verso a verso. Porque o verso hoje, poetas em versos no Brasil não tem qualidade nenhuma. E no mundo todo, ninguém mais faz versos. O verso está morrendo de morte morrida. Nós dissemos que ele ia sumir mesmo. Então, nosso plano piloto, que é o nosso manifesto, começa assim mesmo. Há 50 anos atrás, 60, né? Dando por encerrado o ciclo histórico do verso. O verso não é mais sinônimo de poesia. Agora, é preciso saber fazer versos. Porque a poesia mundial, dos nossos 2000 anos, inclusive, sem falar na oriental, nós precisamos continuar a traduzir os poemas. E o que você acha da televisão hoje em dia, Décio? A importância da televisão é o aqui e agora do mundo. Mesmo quando se você vai ver o que é uma série americana, ou inglesa, ou francesa, outra coisa, é tudo uma outra coisa. Você vê cultura naquilo, mesmo sendo de massa. Nós sabemos até fazer novela. Até que a novela brasileira tem nível mesmo, é até exportada para a China. Nós sabemos fazer, mas nós não temos dinheiro. Décio, queria te agradecer pela participação aqui do debate. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado pela participação de vocês também, galera. Décio Pinhatari, obrigado. We'll meet again. Agora vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais uma etapa do desafio. Caminhos da Escola volta daqui a pouquinho.